Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Além das mudanças nas regras da Previdência, o governo também sinalizou que deve encaminhar uma proposta de reforma trabalhista para atualizar a legislação, classificada como quase medieval por representantes do setor produtivo. Entre as propostas deve estar o princípio do negociado sobre o legislado, colocando o que for acordado entre patrões e empregados acima do que estiver na CLT. Mas parlamentares e centrais sindicais já se manifestaram contra qualquer mudança que retire direitos dos trabalhadores, principalmente em um momento de crise econômica. Para discutir esse assunto, o Brasil em Debate convidou os deputados Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul e vice-líder do PDT, e Bebeto, do PSB da Bahia. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio da TV Câmara. E eu gostaria de iniciar perguntando, rapidamente, qual a posição dos senhores a respeito de uma possível flexibilização da consolidação das leis do trabalho, a CLT, como está sendo levantado, discutido pelo governo. Deputado Pompeu de Matos. Fabiana, cumprimento a ti, ao telespectador e ouvinte, e dizer que ninguém de nós pode ser radical ao ponto de achar que as coisas devem sempre permanecer como estão. A gente pode evoluir. Às vezes a gente precisa ser um pouco aquela metamorfose ambulante que se mobiliza. A gente não pode ficar na beira da estrada com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. A gente tem que tomar algumas atitudes. Eu tenho bem clara essa compreensão. Agora, nem tanto o céu, nem tanta terra. Nós temos que aí medir a sequência e a consequência. Até porque eu sou, além de ser pedetista, eu sou trabalhista. E as leis trabalhistas foram consolidadas nesse país pelo Getúlio Vargas, foram zelada e velada e apoiada pelo Jango, João Goulart. E o Brizola, o seu grande defensor. Então, eu tenho uma história, uma memória que carrego comigo, na verdade, na condição de vice-líder da bancada federal do PDT. Eu estou aqui no 4º mandato, então eu sou repositário desta visão. Mas, claro, nós temos a compreensão, vive-se uma crise, vive-se dificuldade, mas tocar nos direitos, assim, simplesmente por tocar, nós temos que examinar caso a caso, fato a fato. Eu já digo bem claro, a questão do julgado sobre o legislado, do acordado sobre o legislado, na minha concepção, não passa. Nós não podemos derrogar a lei, nós não podemos matar a lei. No Rio Grande do Sul tinha um gaúcho muito peleador chamado Honório Lemes. E ele brigava muito por tantas causas. E eram tantas brigas que as pessoas não sabiam as causas das brigas dele. E aí pediram um dia para ele: Che, por que brigas tanto? E ele resumiu as causas dele. Ele disse: eu brigo porque eu quero leis que regulem homens e não homens que regulem as leis. Então eu quero uma lei que regule a nossa relação de trabalho e não um acordo, um julgado, uma decisão que diga como é que tem que ser. Então, as leis têm que ser mais fortes, elas são erga omnes, elas são para todos e elas têm que ser permanentes, duradouro. Ajustes são perfeitamente cabíveis e é possível fazer, talvez até seja necessário fazer, mas com equilíbrio e com responsabilidade. Obrigada, deputado Pompeu de Matos. Deputado Bebeto, o senhor acredita que dá para flexibilizar um pouco, assim, citando Raul Seixas, como o deputado Pompeu de Matos fez, não tem ser um pouco metamorfose, levando-se em consideração assim, essa opinião que o presidente do Conselho Consultivo do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau, emitiu de que a legislação trabalhista, na opinião dele, seria quase medieval. Como é que o senhor classifica, ou como é que o senhor avalia essa observação feita? Bom, primeiro eu quero afirmar que o trabalho, enquanto categoria conceitual, deve ser entendido como um valor para a humanidade. É do trabalho que resulta, sem sombra de dúvidas, as condições que provêm a vida de cada cidadão e de cada cidadã. Nós temos, como afirmado pelo deputado Pompeu, uma legislação que data de mais de 60 anos. Obviamente,
que nos marcos, né, da conjuntura econômica global e dos níveis de produção que nós tínhamos e dos processos produtivos daquela quadra em que se consolidou a CLT, nós tivemos avanços significativos na organização da produção global, em que tivemos uma introdução tecnológica acentuada e cada vez mais acentuada, mas esses resultados não podem, e eu digo sempre, servir como uma panaceia para o discurso de alguns que desejam promover uma flexibilização da legislação trabalhista em nome apenas de uma mudança. Nós temos um padrão produtivo no Brasil que avançou muito. Os níveis de produtividade em função da implementação da robótica e de tantos outros métodos produtivos garantiu um alto índice de produtividade com resultados para as empresas, com resultados enormes para as empresas. Em contrapartida, neste momento em que tínhamos uma condição substantiva em função da produção forte, do desenvolvimento econômico, em função de que o tecido e que o trabalho, ele tinha uma condição, não vou dizer de pleno trabalho, mas de oferta enorme de vagas de emprego no Brasil, nós não discutimos a flexibilização da legislação. Portanto, eu entendo que é preciso pensar em que quadra nós vamos fazer esta reforma pretendida pelo presidente Gerdau. Ele afirma que é necessário fazer essa reforma, mas ele próprio, quando comprou as suas fábricas de aço nos Estados Unidos e que tentou, nos Estados Unidos, numa greve dos trabalhadores que desejavam um avanço nas negociações, ele tentou aplicar o lockout lá nos Estados Unidos, uma greve de empresas contra os interesses dos trabalhadores. Teve que se submeter à legislação. Por que ele não questionou a legislação dos Estados Unidos? Neste caso, questiona a legislação brasileira, que é uma legislação que, na minha opinião, comparada a outras legislações globais de qualquer outro país, nós temos uma legislação que ainda, sem sombra de dúvidas, precisa avançar para proteger o trabalho enquanto valor social. É óbvio que nós não somos contra radicalmente a qualquer tipo de mudança. Agora, precisamos analisar qual é a qualidade da mudança que o governo vai propor. Não pode ser uma mudança em que haja uma regressão de direitos. Deve ser uma mudança em que a gente possa, com ela, promover, sem sombra de dúvidas, uma melhora do ambiente do trabalho, diminuir sobre taxas, sobre tributos, um conjunto de tributos que incidem um sobre o outro, de modo a incidir no custo da atividade produtiva. Mas isso nós precisamos fazer com cuidado, debatendo com a sociedade, porque o que nós temos como conquista não foi dada por um ou por outro, mas foi exatamente uma definição da sociedade que, juntamente com as centrais sindicais, com o movimento sindical daquele período, o movimento sindical teve a capacidade de dialogar os seus temas, as suas reivindicações, baseado na agenda da sociedade, agenda de democracia, de liberdade, de pleno trabalho, e esses fatores não podem ser adotados como uma mudança apenas por uma visão unilateral. Precisa levar em consideração os interesses da própria sociedade. Obrigada, deputado Bebeto. Deputado Pompeu, o deputado Bebeto fala na possibilidade de uma mudança tributária, no caso, né, simplificando os tributos incidentes sobre a folha de pagamentos, no caso. O senhor disse que há possibilidade de mudanças, mas não o negociado sobre o legislado. Onde poderia, na opinião do senhor, haver alguma mudança dentro das regras trabalhistas? Olha, uma série de ações. Por exemplo, a começar por essa questão da tributação sobre o emprego. É muito caro no Brasil. Tu contrata um trabalhador, tu paga um salário para ele e outro para o governo. Quer dizer, cada trabalhador custa 2. Então, é caro para a empresa, para o empresário. Eu sei que e eu defendo muito que tem que ter o equilíbrio do capital com o trabalho. Aliás, é o que o Pasqualini, o grande ideólogo do trabalhismo, sempre pregou. E que o capital é o resultado do trabalho acumulado. Nós temos bem consciência disso, é o que nós queremos e é o que eu defendo de forma assim muito transparente. Agora, nós sabemos que o governo cobra demais pelo trabalho. Aí acontece que o trabalhador ganha pouco e o pouco que ganha ele reparte com o governo, porque a outra metade a empresa paga para o governo. PIS, COFINS, isso, aquilo, aquele, e aí é insuportável. Então nós podemos reduzir a carga tributária sobre o emprego. Isso o governo pode fazer. Aliás, o governo já fez isso. Já fez o efeito sanfona. Aí quando o emprego subiu, ele
ele taxou novamente. Quando o emprego baixa, ele libera. O governo tem esse controle. Isso é um aspecto. Outra questão que nós já votamos aqui na Câmara dos Deputados diz respeito à questão do prazo prescricional dos direitos trabalhistas. Eu votei a favor, especialmente no âmbito rural, que não existia prazo de prescrição. Tu reclamava 5 anos, 10 anos, 15 anos, o cidadão morava na terra de alguém, falecia, os herdeiros tomavam a terra do outro. Né? Então, hoje tem um prazo prescricional. Nós podemos até reduzir esse prazo prescricional, porque ninguém vai reclamar 2 anos de hora extra, 3 anos de hora extra, 4 anos de hora extra. Então, nós podemos fazer alguns ajustes nesse aspecto. Uma outra questão que dá para fazer um ajuste também é na questão da justiça do trabalho. A justiça do trabalho, nós sabemos que tem um papel preponderante, fundamental, essencial para garantir o equilíbrio da relação, né, e harmonia entre o empregado e o patrão. Agora, nós sabemos que a justiça do trabalho também ela é forte no sentido de dar o direito ao trabalhador. E assim deve ser, esse eu reconheço. Mas isso dá para equilibrar também. Dá para equilibrar. Onde seja mais a lei do que o entendimento do juiz. Seja mais a lei do que a estrutura da justiça do trabalho. Então, dá para nós fazermos alguns ajustes no sentido de que haja o equilíbrio, porque nós também não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, que são as nossas empresas. As empresas geram o emprego, e o emprego gera o trabalho, e o trabalho gera a riqueza. Ou seja, é aquela história do ovo e da galinha. Qual é nasceu primeiro, qual é o mais importante? É a galinha que bota o ovo que gera a galinha. Né? E qual que é mais importante? A empresa que gera o emprego que gera a empresa. Né? O trabalho que gera a empresa. Então, que traz a riqueza. Então, este equilíbrio nós precisamos ter aqui na Câmara dos Deputados. E, nesse contexto, nós estamos dispostos a fazer esse diálogo. Agora, simplesmente tirar direitos, como alguns falam, o 13º é demais, a questão da saúde, saúde dos trabalhadores, a questão das garantias, a questão do FGTS, tem uma série de coisas que estão consolidadas, férias remuneradas, o adicional de férias, a licença maternidade, enfim, é uma série de conquistas que nós não podemos abrir mão, nós não vamos abrir mão. Agora, podemos abrir um diálogo no sentido de estabelecer um equilíbrio onde possa ser bom para a empresa e bom para o empregado, e é possível. Agora, quem tem que comparecer com isso, mais é o governo. Bom, a gente vai continuar dentro de alguns instantes, deputados. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate, hoje com a presença dos deputados Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul e vice-líder do PDT, e Bebeto, do PSB da Bahia. Eu sou Fabiana Mello e nós estamos discutindo a possibilidade de mudanças na legislação trabalhista. Bom, deputados, eu gostaria de perguntar, por exemplo, dentro dessas mudanças que poderiam ser discutidas, o deputado Pompeu de Matos, o deputado Bebeto, falou na impossibilidade de mexer em direitos como férias remuneradas, 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço. Mas aí eu pergunto, em momentos de crise econômica, quando, em muitos casos, para a sobrevivência de um negócio, às vezes é necessário haver redução no quadro de pessoal, a multa no FGTS, no salto do FGTS, na demissão sem justa causa, crise econômica é motivo para demissão sem justa causa? Ou poderia ser discutido isso, por exemplo? É claro, tanto o deputado Pompeu quanto eu aqui afirmamos que nós não somos avessos a um processo de discussão que promova, de certa forma, uma revisão em parágrafo, em artigos da própria CLT, desde que seja debatido, refletido como uma conquista da sociedade, o que nós temos na própria CLT. Se nós vamos falar de que numa crise econômica, obviamente o primeiro a ser atingido é o mercado de trabalho. E quando você sai da crise, o último a se incorporar nessa retomada do desenvolvimento é novamente o mercado de trabalho. Portanto, os trabalhadores são duplamente afetados, quer seja no início da crise ou na retomada dos investimentos que gera o processo de desenvolvimento. Os trabalhadores têm uma história neste país e que em qualquer quadra da história política desse país nós já demonstramos
ser capazes de realizar diálogos em momentos de crise. Se há uma crise econômica que pode torrar milhões de empregos, como agora nós estamos vivendo, mais de 1,5 milhão de trabalhadores perderam seus respectivos empregos só na construção civil, que é um setor dinâmico, com uma cadeia produtiva extensiva, e que é um bom parâmetro para indicar como anda a própria economia. Perdemos quase 500 mil empregos. Nós temos sido capazes, os dirigentes sindicais, e esta casa aqui já deu prova, de dialogar no momento de crise sobre quais alternativas nós vamos oferecer para evitar o desemprego. Ora, se os empresários e o próprio governo se propõem, no momento de crise, que é uma situação, vamos dizer, que pega todos nós, excepcional, uma crise econômica profunda como nós estamos vivendo, e propõe que os trabalhadores tinham duas alternativas, ou perder o emprego sendo demitidos, ou flexibilizar a sua posição no que tange a multa do próprio FGTS. Eu acho que nós somos capazes de sentar à mesa e dialogar, porque nem todo o valor da multa ele é designado aos trabalhadores. Uma parte vai para os trabalhadores, outra parte para o governo. Então, o que nós precisamos pensar é qual é a qualidade da proposta que o governo quer apresentar. Os trabalhadores sempre se disseram abertos a refletir e a dialogar. Portanto, esta é a nossa posição de que é possível dialogar neste momento de crise sobre aspectos de mudança. Nessa linha que o meu amigo e colega deputado Bebeto, nós vamos fazer um debate aqui meio baiúcho, né? Bahia e o Rio Grande do Sul. Né? E nós estamos, na verdade, consolidando opiniões aqui. Na linha de raciocínio que ele faz em relação à multa do FGTS, o exemplo está muito claro nesse projeto de lei que nós aprovamos aqui na Câmara o ano passado, que eu defendi com veemência, embora a contrariedade de muitos, no sentido de reduzir o horário de trabalho, horas de trabalho, reduzir o salário e manter o emprego. Ou seja, nós entregamos alguns anéis, mas salvamos os dedos. Assim, isso foi bom para os trabalhadores. Deu um fôlego para as empresas e o governo colaborou, porque o governo também participou fazendo algumas compensações. Então, medidas dessa natureza são perfeitamente viáveis, aceitáveis, negociáveis, sem abrir mão da legislação. Então, não é abdicar da legislação. Exemplo do PPE. O PPE é um exemplo. Programa de Proteção ao Emprego. Programa de Proteção ao Emprego. Que aliás, tem sido proposta, aplicado na indústria automotiva, um setor dinâmico do capitalismo brasileiro. Mas ela não tem uma extensividade para os demais. Por exemplo, na área da construção, em que o próprio governo aumentou a sua taxa pública de investimento, induziu, pela própria posição do Estado, a um conjunto de obras importantes, mas que agora, nesta crise, inclusive com a Lava Jato, as empresas não têm tido a condição de realizar estas atividades. Nós perdemos 500 mil empregos. Mas onde se aplica o PPE? Mas nem por isso nós vamos dizer que ele é negativo. Ele é positivo, porque foi uma conquista, foi um debate refletido com as centrais, com esta casa, que evitou que nós pudéssemos perder quase 50 mil empregos a mais. Ou seja, se perdemos 1,5 milhão, se não tivéssemos o PPE, esse setor automotivo, nós teríamos perdido mais 50 mil. Portanto, medidas como esta são medidas que nós estamos dispostos a dialogar, são positivas, são instrumentos eficazes no momento de crise. Nessa mesma linha de raciocínio, o Dr. Gerdau, eu conheço o Dr. Gerdau, é uma figura, é um empreendedor no Rio Grande, no Brasil e mundo afora. Ele está no mercado mundial. A grande queixa do grande empresariado, do empreendedor, é a questão da relação de trabalho no que diz respeito às demandas judiciais, na Justiça do Trabalho. Ali há um descompasso, há um desacerto, e eu preciso dizer isso com clareza, e nós precisamos... Mas que tipo de demandas? Desculpa, deputado Pompeu. Tem muitas demandas judiciais onde tem trabalhadores que recebem mensalmente os seus salários, os seus direitos, e entram na justiça e ganham mais uma enorme quantia, uma grande bolada, por conta dos meandros da forma como a Justiça do Trabalho se propõe. Então, nós precisamos, sim, dar mais transparência à Justiça do Trabalho, dar mais clareza à Justiça do Trabalho, ter mais súmulas objetivas, porque daqui a pouco, conforme a cara
do processo é o rumo que toma. Eu tenho esta preocupação, sei que temos bons juízes, bons quadros, a Justiça do Trabalho está bem estruturada, mas ela tem que ter esta visão de equilíbrio na relação. Claro, o empregado sempre é o mais fraco, nós temos que dar a proteção para o mais fraco, entre o mar e o rochedo, quem apanha o marisco, entre as empresas, os empresários e o governo, quem apanha o trabalhador, mas nós precisamos ter este equilíbrio. A relação de trabalho na Justiça do Trabalho, ela está impactando muito as empresas, porque há um passivo. As empresas estão adquirindo um passivo muito grande que elas não se sustentam, não se suportam. E daqui a pouco isso é uma espada em cima da cabeça das empresas. Esta talvez seja a grande preocupação que nós temos que avaliar com profundidade. O senhor concorda com essa visão de necessidade de reforma da Justiça do Trabalho, ou de algum tipo de alteração, deputado Bebeto, que foi colocada pelo deputado Pompeu de Matos? Claro. O papel normativo da Justiça do Trabalho foi amplamente debatido pelo movimento sindical, pela sociedade. Há demandas, eu vou exemplificar uma que o deputado trouxe, uma e vou exemplificar outra. Há uma queixa de setores do empresariado nacional de que a lei trata um aspecto como as horas itinéricas, hora de trajeto, que a empresa é duplamente sacrificada. Isso que diz os empresários. Quando eles oferecem ônibus e a sua empresa está no local que dista mais de 20 quilômetros do local de residência daquele trabalhador, ele ainda, além de fornecer o transporte, paga pelas horas de deslocamento. Segundo os empresários, este é um custo que incidente sobre a produção, incide na folha de pagamento e incide também nos serviços por ele contratado como serviço de transporte. Esta é uma mudança que aqui tem sido tratada, que deve ser analisada, refletida pelos trabalhadores, não no sentido apenas de gerar financeiramente um dividendo a mais para os trabalhadores, mas para refletir o horário de transporte, de chegada e de saída dos trabalhadores, se obedecido o rigor pelas empresas, ofertado as condições para que ele não tenha um tempo tão largo entre a saída e a chegada à obra. Isso significaria, ou a indústria, isso significaria uma necessidade de você manter o pagamento ou suprimir da legislação esta condição para evitar uma incidência de custo sobre a produção. É um debate que nós temos que fazer, é um bom exemplo. Nós estamos abertos, os trabalhadores estão abertos. E assim nós temos vários exemplos. Isso, o senhor tem, por exemplo, há alguma estimativa de quanto isso poderia reduzir? Quanto isso significaria em termos de custo da produção? Olha, você tem... Eles colocam esse valor? Depende, há uma variação entre, se você tem um deslocamento entre seu local de trabalho e o ponto onde você iniciará a sua atividade produtiva em 1 hora, então você tem um desprendimento de 1 hora indo, 1 hora voltando. São 2 horas. Vezes... vamos lá, 25 dias, você tem 50 horas. Para uma carga horária de 220, você tem quanto? Mais de 25% do total do salário que incide, portanto, do total de horas itinéricas incidente sobre o salário. Ou seja, então, em torno força... de 25%. Ou seja, há uma incidência no custo, é uma reclamação. Né? Eu próprio tenho atuado no sentido de mediatizar conflitos, interesses, negociar com os trabalhadores alternativas, e temos conseguido. À luz da legislação, sempre respeitando a legislação. No entanto, este é um tema que está posto aqui na casa com uma necessidade de se verificar a sua alteração. Este aí, eu acho que a sociedade vai discutir, vai debater. Eu tenho um posicionamento, né? Mas eu acho que a sociedade precisa discutir. Agora, tem outro que não dá, tipo a NR12. Aqui se propôs, no plenário da casa, suprimir os efeitos da NR12, da norma regulamentadora número 12, que disciplina a segurança em equipamentos. Ora, nós temos um alto grau de acidentes do trabalho no Brasil. Como é que você pode suprimir uma norma que garante aos trabalhadores a segurança, que garante no trabalho, que garante aos trabalhadores, portanto, condições saudáveis no exercício da sua atividade? Essa não dá para fazer. Nessa linha... Rapidamente para encerrar, para concluir, deputado Pompeu. Por exemplo, outra questão que os empresários reclamam bastante é quanto à fiscalização. Um fiscal acha isso, outro fiscal acha aquilo, outro fiscal acha aquele outro. É o entendimento pessoal e individual de cada um. Chega na obra, fecha a obra porque eu acho que aquilo não está bem. Uns acham que tem que envelopar o prédio para construir, outros não precisam envelopar. No Rio Grande do Sul, a lei não manda envelopar.
mas o fiscal entende que sim, e o fiscal tem poder, vai lá, tem que envelopar o prédio, ou senão fecha a obra. É um prejuízo enorme para a sociedade. Então, as regras não são claras quanto à questão da fiscalização da obra. Então, tem uma série de coisas que dá para a gente ajustar. Eu diria mais, deve ser ajustada. A legislação tem que ser mais clara, mais transparente, porque hoje fica ao bel prazer, daqui a pouco, de um juiz, ao bel prazer de um fiscal do trabalho, que são importantes, mas que eles chamam para si e fazem do jeito que querem e ninguém desmancha o que eles fizeram e fica por aquilo mesmo. Então, essas questões nós temos que regular e, nesse ponto, aí sim o doutor Gerdau tem razão. Bom, deputados, a gente vai continuar acompanhando essa discussão, principalmente quando as propostas chegarem aqui para o debate entre os senhores. Muito obrigada pela participação aqui no estúdio. Eu conversei com os deputados Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, vice-líder do PDT, e Bebeto, do PSB da Bahia. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando, você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se quiser entrar em contato com a gente, é só ligar para o 0800 619 619. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá!